torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações dos Gigantes da Colina. Vamos trazer tudo do que vem ocorrendo nos bastidores do Clube de São Januário, nosso amado Vasco da Gama. Vamos trazer aqui as notícias aí, né, sobre reforços. E vamos também falar sobre jogadores aí que tem a possibilidade de sair do Vasco. Vamos falar também sobre a lesão do Adson. Já peço aquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Fortalece nosso trabalho. E se você já assiste nossos vídeos, já é inscrito, tamo junto aí. Muito obrigado pela força. E vamos começar pelo Adson, né? O Adson novamente teve uma lesão na tíbia. Essa fratura, né, ocorreu ontem no treino, né? Já é uma notícia que todos os vascaínos já sabem, né? Mas como eu faço um vídeo diário aqui no canal, eu não posso deixar de citar essa informação, né? Que eu já estou sabendo desde ontem, assim como você também. É uma zica imensa, né, o que acontece dentro do nosso clube. O Adson estava aí mais ou menos há uns 4 meses, né? Se eu não me engano, ele voltou em março, abril, voltou a jogar, né? Já vinha de uma lesão aí que ficou quase 8 meses sem jogar. Aí acabou, né? Acabou que ele vinha jogando, né? Nesse tempo aí, mais ou menos aí de março, abril, até agora, né, em junho, quando parou aí, né, para pausa aí do Mundial. Ele vinha jogando alguns jogos, né, entrando ali no segundo tempo, tendo uma minutagem ali de mais ou menos 15, 20 minutos durante o segundo tempo, né. Se eu não me engano, ele chegou a jogar ali na reta final do trabalho do técnico Fábio Carilli, né, e depois com a chegada do Diniz, ele também teve oportunidades ali entrando no segundo tempo. Se eu não me engano, um ou outro jogo ele começou jogando, né? Mas com o começo do segundo tempo ele já saía porque tinha uma minutagem aí muito curta, não podia jogar mais do que meia hora, mais ou menos isso. O Adson se jogou mais de meia hora em algum jogo desse ano, foi muito. Acabei que eu nem pesquisei, mas é mais ou menos isso para vocês entenderem. E no treino de ontem, em uma dividida com algum companheiro ali de trabalho, né, algum colega ali, jogador do Vasco, o Adson sentiu de novo e sofreu, né, essa lesão aí na tíbia, no mesmo local que foi operado, mais ou menos aí há um ano atrás. E agora a situação é a seguinte: o Adson fica mais ou menos aí cerca de 8 meses, sendo aqui otimista, 8 meses aí sem atuar com a camisa do Vasco, se recuperando dessa grave lesão aí na tíbia. Sendo otimista, né? 8 meses aí o Adson fora do Vasco. E se for para ser pessimista, tem a possibilidade aí de chegar aí praticamente a um ano sem jogar, né? Então, perdemos o Adson e perdemos um jogador que poderia aí, né, facilmente estar sendo substituto do Ryan, assim como ele vinha entrando nos jogos, né? Quando o Ryan cansava ali no segundo tempo, no finalzinho ali do segundo tempo dos jogos, o Adson sempre era opção para o técnico Fernando Diniz, né? Agora, com a lesão do Adson, a diretoria do Vasco tem que correr atrás para estar contratando, né, uma peça aí para repor, uma peça para ser, né, possível substituto do Ryan aí nos jogos, porque Lloyd Augusto nem no Brasil tá, né? E é o jogador ali que é o suplente, né, do Ryan, assim como o Adson, só que o Lloyd Augusto ficava aí na fila, né? No caso, atrás do Adson, para poder ter oportunidades para estar entrando aí nos jogos, né, no lugar do Ryan, que é a ponta direita, né? E o Lloyd Augusto, a mãe dele, se eu não me engano, deu um AVC, né? E ele foi para Angola, a diretoria liberou ele. E ele tá aí um
uns dias, né, já na Angola, e não tem previsão de volta. Inclusive vai desfalcar o Vasco contra o Botafogo. E é um jogador também que não tem uma confiança, né, do próprio técnico Fernando Diniz. A própria torcida do Vasco também desconfia muito do Lodge. O Lodge ainda não conseguiu se adaptar aqui no Brasil, né? Fez um joguinho bom aqui, outro ali, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras. O único jogo que eu lembro que o Lodge performou com qualidade e ajudou, né, o time do Vasco, independente do resultado que o Vasco naquela ocasião acabou perdendo. Uma falha grotesca de saída de bola, né, com o Hugo Moura. Mas, enfim, né, é isso. Só temos aí o Lodge como possível substituto do Ryan. Já no caso do Garré, o próprio Fernando Diniz vê o Garré ali como um meia, né, como um possível substituto para o Felipe Coutinho. É um cara que flutua ali no meio de campo. Então o Garré não é esse jogador que pode ser o possível substituto para o Ryan, né? Então Ademar Lopes vai ter que trabalhar, né? E agora a gente vai entrar nesse tema que é de contratações, porque para essa posição do Ryan ponta direita tem o Alan Dina, né? O Alan Dima, do Cercle Brugge, que jogou, né, no Independente Del Valle, foi campeão da Recopa, se eu não me engano, também da Sul-Americana, com o time do Independente Del Valle, né, um ótimo jogador, Alan Minda, que está atuando no Cercle Brugge, né, lá no Cercle Brugge. O Alan Minda tem uma ótima passagem no time da Bélgica, tem aí mais de 10 gols e também mais de 10 assistências. É um jogador que está avaliado em 3 milhões no Transfermarkt. Já falei dele aqui no canal. Tem até vídeo dele aí, né? Vídeo de eu falando dele, só vocês olharem aí. É um ótimo ponta e atua pela ponta direita. Esse sim seria um substituto à altura, né, do Ryan. Quando o Ryan aí saísse no segundo tempo, Alan Minda com certeza iria substituir o Ryan à altura, né? É um ótimo ponta, super veloz, tem ali um drible insinuante, né? Chega facilmente na linha de fundo, tem uma finalização muito boa, faz muitos gols bonito, né? Um cara também que é matador. É só vocês verem os melhores momentos de Alan Dima aí no YouTube, né? Que vocês vão ver que é um ótimo atacante, né? E que também faria aí, né, uma boa disputa pela titularidade com o Ryan. Mas acredito eu, né, que o Ryan é o titular incontestável desse time do Vasco na ponta direita. O técnico Fernando Diniz confia muito no Ryan e ainda tem a possibilidade, né, de continuar fazendo com que o Ryan venha a evoluir, né, e crescer mais ainda, até porque foi um próprio pedido do Diniz para segurar o Ryan, né, pelo menos não negociar o Ryan nessa janela agora do meio do ano, segurar o Ryan até o final do ano. Inclusive o Ryan vai disputar o Mundial com a seleção sub-20 do Brasil. Então, Alan Dima é aí um dos possíveis reforços, né? Um dos nomes aí para estar encorpando, né, e reforçando o ataque do Vasco. E agora com a lesão do Adson, né, que joga na ponta direita, que é a sombra do Ryan, né, que é o substituto natural do Ryan. Alan Dima é um dos possíveis nomes aí que o Ademar vai ter que trabalhar para tentar trazer, para reforçar o ataque do Vasco, né? E o Ryan tem um suplente aí, né, à sua altura. Além do Alan Dima, também tem outro jogador que a gente vai falar aqui, que eu até citei ele também, né, durante a semana, que é o Cercle, né? O Cetré, o Edwin Cetré, o nome dele é um pouco estranho. É um jogador que atua, né, tanto na ponta esquerda como na ponta direita. Só que ele é um ponta esquerda de ofício, seria um substituto natural do Nuno. Só que
No caso, o Ederwin, né, atua no Estudiantes de La Plata, assim como o Alan, né, tem aí um valor que dá para o Vasco correr atrás aí, né, e comprar. No Transfermarkt, o Ederwin é avaliado em 2 milhões de euros. Já o Alan, né, o Alan Dima, é avaliado em 3 milhões de euros, né, um pouco mais caro que o Ederwin C3. E aí, os dois, né, cara, são ótimos jogadores aí. Com essa lesão do Adson, o Ademar Lopes tem que trabalhar nessa situação para estar, né, trazendo reforços o mais rápido possível, né? E esses dois nomes aí seria interessante. São dois jogadores que têm uma velocidade muito boa, né? Uma ótima finalização. Principalmente o Ederwin na C3 tem um chute aí avassalador de fora da área. Eu vi também os melhores momentos dele, né, jogando pela equipe do Estudiantes de La Plata. O Ederwin tem um ótimo arremate de fora da área e também tem uma ótima velocidade e também entrega muitas assistências. No time do Estudiantes, ele tem aí 6 gols e 8 assistências, né, em 61 jogos. E o Ederwin é um pouco mais barato aí que o Alan Dima, né? Mas é um jogador que é ponta esquerda de ofício e, no caso, seria um substituto natural do Nuno Moreira, né? Que vem jogando muita bola com o técnico Fernando Diniz, assim como o Ryan, né? O Nuno cresceu muito, o Nuno vem jogando muita bola. E agora também a gente vai falar de outro jogador, que no caso esse também é ponta direita, assim como o Alan Dima, né? O Alan Dima, que joga no Cercle Brugge, né? Ex-Independente Del Valle, que inclusive, né, já citei aqui, já falei dele muito. O Flamengo queria contratar ele em 2024, só que acabou aí fechando com Plata naquela ocasião, não conseguiu trazer o Alan Dima, né, em questões aí do calendário, né, na situação. O clube que o Alan Dima estava não conseguiu aí liberar, né, não pôde liberar. O Flamengo buscou aí em cima da hora a contratação de Alan Dima, né, que é um ótimo atacante. Já no caso desse jogador que a gente vai falar agora, é o jogador Carlos Andrés Gomes, que é um ponta direita de ofício, é a principal posição do Carlos Andrés Gomes, né, jogador que atua no Rennes da França, jogador colombiano de muita qualidade, né, já teve passagem aí pela seleção sub-23 da Colômbia. E já no caso do Carlos Andrés Gomes, é um ótimo jogador, só que não vem tendo uma boa passagem no clube do Rennes. O Carlos Andrés Gomes aí só tem 19 jogos e apenas 3 gols com a camisa do Rennes. E no caso, o Carlos Andrés Gomes aí, né, com essa lesão do Adson, é outro jogador que o Ademar Lopes tem que olhar com muito carinho, né, para a contratação desse colombiano, que joga muita bola também, mas não está numa boa fase, né, não se adaptou ao time francês. Só que Carlos Andrés Gomes vale aí 4 milhões de euros no Transfermarkt. Já chegou a valer até mais, né? O Rennes contratou ele por quase 10 milhões de euros, se eu não me engano. E agora ele está em baixa. Até mesmo no Transfermarkt não seria negócio para o clube francês estar segurando ali, né, o Andrés Gomes, né? Porque a cada tempo que passa ele não vem jogando e só vai se desvalorizando, né? Então, já teve até informações que eu trouxe aqui também no canal, que o Rennes topa negociar Carlos Andrés Gomes aí com o Vasco, né? E os valores aí seria mais ou menos aí 1 milhão de salário e 4 milhões aí fixado com o término do empréstimo, né? Um valor fixado aí na compra de 4 milhões, caso Carlos Andrés Gomes bater as metas, né, jogando aqui no Vasco. Então o Rennes já topou
negociar o jogador, né? Agora falta o aval aí do Ademar, né? Da diretoria, né? Pro Ademar correr atrás aí e negociar o jogador colombiano Carlos Andrés Gomes, que atua no Rennes e é também um ponta com muita qualidade, cara, um cara muito veloz, tem aí uma das suas principais características, o drible, né? E tem uma boa finalização, só que diferente dos que eu citei aqui. O Carlos Andrés Gomes é um jogador aí que não faz muitas assistências, né? É um jogador que, principalmente no Rennes, ele tem muito poucos gols também, mas é um ótimo ponta que seria aí um bom suplente, né? Um bom substituto para o Ryan, né? Com a ausência do Adis, que se lesionou, vai ficar aí cerca de 1 ano fora do Gigante da Colina. Agora a gente vai entrar aqui em outro tema, né? Porque saiu uma informação, segundo na torcida vascaíno, o DC United, que é o clube de Gabriel Pirani, topou negociar Gabriel Pirani com o Vasco. Gabriel Pirani tem o seu contrato se encerrando no fim desse ano com o DC United, mas tem uma cláusula de renovação automática. Só que Gabriel Pirani no DC United não vem tendo aí também uma das suas melhores, né, passagens, mas ele evoluiu muito, cara. Se for contar do que ele jogou no Fluminense, do que ele jogou no Santos. No Santos aí ele jogou muitos jogos, mais de 70 jogos, fez aí 5 gols, 5 assistências. No Fluminense ele, se eu não me engano, jogou aí cerca de 20 jogos, né? Tem aí 2 gols. E ele é um jogador que o Diniz deu aval, né, para a diretoria do Vasco, para o Ademar contratar, né? Porque o Diniz gosta muito desse jogador, Gabriel Pirani, e seria aí um possível substituto para o Felipe Coutinho, já que ele é um meia ofensivo, atua ali mais ou menos da mesma forma que o Coutinho atua, né? É o maestro ali do meio de campo do Vasco e também apoia muito bem no ataque, né? Mas já não posso chegar aqui e falar que o Gabriel Pirani joga a mesma coisa que o Felipe Coutinho, até porque eu não acompanho a carreira do Gabriel Pirani. Muitos torcedores do Vasco falam que ele é fraco, isso, aquilo, outro, que é um jogador aí que não vale a pena. Mas, segundo, né, o próprio na torcida vascaínos aí falou que o Diniz, né, deu aval aí pro Vasco contratar esse jogador. O Diniz gosta do Gabriel Pirani, então quem sou eu aqui para ficar contestando uma atitude, né, uma atitude aí do nosso técnico, né, de querer contar com esse jogador. Então é esperar, né, para ver se o Ademar vai abrir negociações aí com o clube da MLS pelo Gabriel Pirani. Gabriel Pirani também jogou no Cuiabá, né? Jogou poucos jogos. No Fluminense também jogou poucos jogos. No Santos, né, que ele teve uma sequência, e agora no DC United, mais de 60 jogos aí e cerca de 6 gols aí, né? Gabriel Pirani até que evoluiu, né? Se for olhar pelos números, no Santos ele teve mais de 70 jogos e teve apenas 5 gols. E no DC United aí na MLS, 60 jogos aí, mais de 6, 7 gols, se eu não me engano. Então é nítido que o jogador está vindo aí numa crescente e despertou interesse, né, do nosso técnico. E veremos aí, né, se o Diniz vai dar aval para o Vasco contar com esse jogador, né, que tem a cláusula de renovação automática ao término do seu contrato no final desse ano. Se for ativada, né, ele fica mais de 2 anos no DC United, mas o clube da MLS não vai fazer força aí para segurar Gabriel Pirani e tem a possibilidade aí de liberar ele para o Vasco. Basta apenas aí o Vasco fazer o contato aí pelo jogador, né? Segundo essa fonte aí que eu falei,
que é o Na Torcida Vascaíno, que fez esse conteúdo dessa informação, né, que eu estou vindo aqui trazer para vocês e comentando, né? E eu já dei minha opinião, quem sou eu para contestar uma opinião, né, uma vontade do Diniz em contar com esse jogador, né? O Diniz sabe o que faz, o Diniz é um ótimo técnico, né, que sabe moldar jovens jogadores, né? Gabriel Pirani aí tem cerca de 23 anos, é um ótimo jogador, né, de meio de campo. Uns falam que ele é fraco, eu também não vou ficar aqui diminuindo o jogador, então vou falar que ele é bom. Até eu vendo ele jogar, né, se ele realmente for contratado pelo Vasco, se ele vier jogar no Gigante da Colina e ele não der certo, aí eu vou também criticar, assim como a gente faz com alguns jogadores que estão no Vasco aí, o Lloyd, o Garré, o Alex Teixeira, a gente fala mal direto deles. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão. Chegamos ao final do nosso vídeo, né? Já batemos 21 minutos aí de vídeo. Tamo junto, fica com Deus. Fiquem com Deus. Saudação vascaína.